9h11 da manhã, nós vamos conversar aqui no Jornal Gente com o advogado Luiz Augusto Durso, que é um dos grandes especialistas nas questões do direito digital. Ele está em contato conosco para falar sobre esse aplicativo Celular Seguro. Esse é o caminho para, de alguma forma, amenizarmos o prejuízo das vítimas que têm o celular levado pelos criminosos. A gente já cobrou aqui, viu, doutor? Já falamos sobre o assunto mais cedo, já cobramos aqui que a polícia tem que agir para prender esses bandidos. Não adianta ficar só arrumando medida paliativa aí para a vítima. Isso é importante, mas o mais importante é prender o bandido e apresentá-lo para a justiça para que ele possa responder pelas fraudes, roubos, furtos, seja lá o crime que seja imputado no caso concreto. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa estratégia. Mundo afora, isso já deu certo? A experiência baseada em algum local de sucesso? É uma ideia jabuticaba, como se diz, criada aqui no Brasil mesmo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, querida Sônia. Prazer falar a todos os telespectadores do Jornal Gente. Pedro, a ideia sempre é positiva. Sempre quando vem uma questão preventiva, um grande aplicativo, uma forma de inibir a atuação desses criminosos, e não é à toa que vem boa hora, afinal, nesse ano nós batemos todos os recordes de roubo e furto de aparelhos celulares e, claro, não é só o interesse no dispositivo. A gente percebe que os criminosos, ao cometer o ato ilícito, eles exigem da vítima a senha de desbloqueio e aí começam a invadir aplicativos bancários, etc. Então, Pedro, a experiência vem principalmente de aplicativos nativos desses smartphones que estão disponibilizados há muito tempo, mas a gente tem dificuldade de utilizar, porque muitas vezes depende da conexão à internet, os criminosos já colocam rapidamente no modo avião, eles sabem como fazer, afinal eles vivem disso. Mas o anúncio é importante, é mais uma tentativa do governo de criar um mecanismo para que se faça os bloqueios. Mas é importante a gente esclarecer, Pedro, que não é mágica. É uma forma da gente facilitar a comunicação entre vítima e as empresas de telecomunicação, as operadoras e os bancos. Só que mesmo assim, já foi anunciado que, por exemplo, as empresas de telecomunicação vão fazer o bloqueio do chip em até 6 horas, podendo chegar até um dia útil. Aí não vai adiantar muito. Então, na verdade, nós estamos num período de teste, o lançamento foi anunciado para hoje, as pessoas devem se baixar, devem fazer o cadastro prévio, porque se não for feito a configuração antes de acontecer o roubo, não adianta nada, precisa ter o aplicativo. É bom, inclusive, cadastrar os parentes para celulares confiáveis para poder fazer esse bloqueio, essa comunicação mais rápido, mas nós não encontramos no hall de empresas parceiras dessa iniciativa do governo. A Apple não está, a Google não está, vale dizer, os sistemas operacionais não serão bloqueados automaticamente. Então, não podemos esquecer também daquelas opções nativas da exclusão dos dados à distância. Doutor Durso, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, se já teve a oportunidade de baixar esse aplicativo, pelo menos na fase de testes, eu queria que explicasse como funcionará na prática e em que medida a gente pode estar seguro de que na manhã, talvez depois de amanhã, a bandidagem já não tenha desenvolvido um outro sistema capaz de neutralizar esse aplicativo. Cláudio, muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, o anúncio foi muito recente, pegou todo mundo de surpresa. Ele ainda não está disponível nas plataformas de download e acredito ter sido feito de porteiras fechadas, porque pouquíssimas pessoas sabiam do desenvolvimento desse aplicativo. Normalmente, o governo, quando desenvolve uma tecnologia, ele abre para audiências públicas, ele ouve a população, mas no caso desse aplicativo, pouca gente sabia. Eu, inclusive, desconhecia o desenvolvimento desse software, mas pude pesquisar como ele funcionará, já pude ver, inclusive, a interface, que é bastante amigável, isso é importante, ela precisa ser de fácil utilização para se tornar popular. Não adianta nada o aplicativo estar disponível nas plataformas de download e ninguém baixar, ou as pessoas terem dificuldade na hora de usar. As pessoas vão atrás da utilização desses dispositivos, desses softwares, a partir do momento em que sofreram um crime, seja um furto, seja um roubo, elas estão desesperadas, elas não sabem o que fazer, então precisa ser um aplicativo de fácil utilização, e me parece ser o seu layout, e ele, lógico, como todo aplicativo, depende do usuário ser um pouco diligente. Não adianta nada pesquisar sobre essas soluções depois que foi vítima.
A população, então, tem que aproveitar o anúncio desse aplicativo para não só instalá-lo e deixar ele pré-cadastrado nos aplicativos dos familiares, mas também lembrar que outros aplicativos estão disponíveis no mercado, inclusive alguns já no próprio celular que as pessoas desconhecem, para permanecer com a senha, lembrar sempre das senhas, sempre lembrar que muitos desses aplicativos têm autenticação de 2 fatores, então sempre deixar um aplicativo, vale dizer, um dispositivo, como confiável, aquele computador que está em casa, aquele celular da esposa, do marido, dos pais, para que se possa fazer alguma coisa ao sofrer na mão desses criminosos. Luiz, é muito prazer tê-lo aqui no nosso programa ao vivo. Em primeiro lugar, quero te dar parabéns, que seu Natal vai ser diferente esse ano. O Luiz acaba de ser papai, né? Pai de um outro Luiz, bem bonito. Já vi nas fotos. E por falar em Instagram, e a gente falando em aplicativos, você sempre dá umas dicas pra gente a cada ano, né? Toda hora a gente entrevista o Dr. Luiz porque ele entende bem, né? Um dos precursores aí de direito cibernético, que é uma área que é absolutamente nova, né? Então ele conhece muitos caminhos. O que a gente pode fazer, Luiz, assim, em termos de... Eu tô te perguntando como leiga mesmo. O roubo, claro, que você tem aquela coação da arma na cabeça, você dá a senha pro bandido, não tem jeito. Mas no caso do furto, a Thaís até me perguntou, porque aqui em Paris não tem o roubo, mas tem o furto, e acontece muito, principalmente em locais públicos. Como proteger cada vez mais seu aparelho, porque a gente não vive sem, né? E para não ter um estrago na conta bancária, que é o que todos tememos. Muito obrigado, Sônia. Realmente, o Luiz Felipe veio para mudar minha vida, está completando aí 3 semanas de vida e está sendo uma fase muito gostosa. Mas com relação aos aparelhos, primeiro, Sônia, a gente tem que lembrar que o celular, ele é uma ferramenta de trabalho, ele é uma ferramenta para entretenimento, mas ele pode ser uma arma na mão de criminosos, porque ao furtar esse aparelho, muitas vezes eles fazem o desbloqueio da maneira mais simples possível, porque as pessoas esquecem que dentro do aparelho celular tem um chip de telefonia da operadora que, ao ser mudado de aparelho, ele recebe mensagens de texto. Então a gente sempre tem que lembrar que há vulnerabilidades, e é sempre bom entender quais são as mais comuns para se precaver. Então, primeira coisa, sempre colocar senha na tela de bloqueio. Pode ser um indivíduo morando em Paris, morando no Brasil, né, na França, no Brasil, pouco importa. O importante é que essa senha na tela de bloqueio, se o aparelho for roubado, bloqueado, é uma dificuldade que se cria para o acesso às informações. Segunda coisa, sempre ativar a opção de localização e bloqueio dos dados, né, remoção dos dados à distância. Utilizar desses aplicativos que o governo distribui, que os bancos distribuem, para inibir ou você ter uma forma de reação ao perder esse aparelho. Lembrar de ligar na operadora. Quando você é vítima de furto, é importantíssimo ligar imediatamente na operadora, porque tem que ser feito o bloqueio desse chip da operadora, que recebe o sinal de telefonia móvel, que é utilizado muitas vezes para ultrapassar os bloqueios, porque ele faz a recuperação de senha, inclusive de backups, e aí daria para fazer o restore de aparelho num outro aparelho. Vale dizer, a segurança nesses dispositivos ela é muito subjetiva. Hoje o risco, Sônia, ele existe tanto para um furto como para um roubo que o criminoso te leva a senha, te obriga a colocar ou o reconhecimento facial ou conceder a senha. Então, para ambos os casos, existem riscos. E esses riscos podem ser mitigados com essas ações preventivas. Quanto menos informações tivermos no celular, tem alguns, inclusive, que fazem o celular do banco que fica que fica em casa, que fica no escritório. Então, tem um aparelho de backup com os aplicativos mais sensíveis, os aplicativos mais importantes. Tem muita gente que tem 40 mil fotos no rolo da câmera, né, nos seus álbuns de fotos. Isso também é uma vulnerabilidade enorme, porque se o aparelho for furtado ou roubado e o criminoso acessar essas fotos, imagina a quantidade de informações que ele pode ter. Então, lembrar que o aparelho é vulnerável, então ele deve ser um polo, uma concentração de informações. Quanto menos quantidade, quanto menor a quantidade, mais segurança o usuário terá, mesmo que ele não seja assaltado, porque ele pode ser invadido à distância. Você sabe, doutor Durso, o senhor falava agora de reconhecimento facial, não é? E essa semana o Pedro Campos contou no Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes, uma história impressionante. Tem bandido usando aquele golpe do Boa Noite Cinderela para conseguir registrar a imagem da vítima e com aquela imagem desbloquear tudo no celular.
Ou seja, a vítima, além de estar ali desmaiada, ainda fornece a sua senha, que é o seu rosto, para o bandido fazer o estrago durante horas. E aí dá muito tempo. Então, quando a gente acha que está já conseguindo, eles vêm com outra ideia. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: nesse aplicativo que está sendo lançado hoje pelo Ministério da Justiça, o Ministério diz duas coisas. Primeiro que quer agilizar a comunicação do furto ou do roubo às instituições bancárias e à operadora de telefonia. Ou seja, naquele desespero, quando a gente é assaltado, para onde eu ligo? Ligo para o banco? Ligo para a operadora? Ligo para minha casa? Por onde eu começo? O que esse aplicativo está dizendo é o seguinte: registre aqui que eu, governo, cuido disso. Fala num prazo de 24 horas, que me assusta, porque em 24 horas dá para fazer muita coisa errada, certo? Ao mesmo tempo, ele também diz, o Ministério da Justiça, que por esse aplicativo vai se bloquear imediatamente o e-mail do celular e que aí o aparelho vai passar a ser ali um agregado de peças sem função. A gente já ouviu essa história antes, numa época em que a Secretaria de Segurança de São Paulo também disse que faria o bloqueio do e-mail e que aí o celular não poderia mais ser acessado. E nada mudou. Por que isso não deu certo até agora? Qual que é a dificuldade de bloqueio do celular pela operadora, doutor Durso? Thaís, é verdade, essa história do e-mail foi muito popular, inclusive tem alguns usuários que até hoje acreditam que o bloqueio do e-mail faz o aparelho se tornar um peso de papel, o que é uma grande ilusão. E, inclusive, você disse do tempo que as operadoras prometeram agir, 24 horas realmente é muito extenso, a gente deveria ter no máximo 1 hora para, pelo menos, a suspensão dessa linha, depois checa, verifica se foi um equívoco ou se de fato deveria ter sido feito o bloqueio. As operadoras têm condições, sim, de fazer esse bloqueio de maneira mais célere, espera-se que mude-se esse prazo, porque 24 horas é absurdo, dá para fazer tudo. Não dá para fazer muita coisa, dá para fazer tudo em 24 horas. Os bancos prometeram bloqueio das contas em até 30 minutos, o que é muito mais satisfatório, o que é muito mais eficiente. Com relação a esse aplicativo, esse anúncio que vai transformar um agregado de peças ou um peso de papel, por enquanto, é uma grande ilusão. Não é o que vai acontecer. Você vai fazer o registro da ocorrência ou vai fazer a denúncia pelo aplicativo, pelo celular confiável de algum parente, e ele vai fazer as comunicações para bancos e operadoras. E o bloqueio do e-mail, mas não faz para as empresas que desenvolvem esses aparelhos. Para ter o bloqueio absoluto de software do sistema operacional, depende de um apoio e uma comunicação direta com essas empresas que cuidam do desenvolvimento do sistema operacional. Doutor Durso, Pois não. Deixa eu aproveitar então e lhe perguntar uma coisa que acho que vai ser muito útil para quem está acompanhando a gente agora. Naquele momento de pânico pós-roubo, e olha, pelos números de roubo e furto de telefone celular, infelizmente a gente sabe o quanto isso é comum hoje. É furtado, é roubado, aquela adrenalina ruim, aquele desespero, e aí o que eu faço? Por onde eu começo? Por onde a pessoa começa? Avisa a polícia, avisa a operadora, avisa o banco, entra no digital para tentar bloquear o aparelho, porque a gente sabe que minutos nessa hora fazem diferença em relação àquilo que o bandido vai ou não conseguir acessar no telefone, né? Eu queria complementar, doutor Luiz Augusto, o que a Thaís está dizendo é o seguinte: a tecnologia oferece tantas possibilidades. Sabe o que é que eu descobri um dia desse? Que tem aplicativo de reconhecimento facial que só faz o reconhecimento facial se você tiver com os olhos abertos. Então, assim, aquela pessoa que aproveita que que o dono do celular está dormindo e põe não funciona para esse aplicativo. Portanto, assim, são muitas as possibilidades que a tecnologia já oferece. Se você, por exemplo, digitar errado a sua senha do cartão de crédito 3 vezes, ele é bloqueado. Então, assim, por que eu estou muito curioso em relação a esse aplicativo do governo, porque, afinal de contas, parece uma coisa meio anacrônica, não é? Vai depender ainda, aí o banco meia hora, que já é um tempo excessivo, né? Por que o bloqueio não pode ser automático, né? São essas dúvidas que ainda persistem. Eu vou responder a ambos, começar pelo Cláudio, por ser mais prático. Cláudio, a tecnologia, de fato, hoje ela tem um potencial enorme, inteligências artificiais, metaverso. Nós temos tecnologias suficientes para resolver o problema? Temos.
Por que não se aplica? Primeiro que essas empresas estão no Vale do Silício, elas não vivem a realidade do Brasil. Elas não sabem o índice de insegurança que nós vivemos, o que é possível ser feito. Demora para chegar essa informação e eles fazem, de fato, um sistema operacional que seja desburocrático, né? Que ele não seja burocrático, que ele seja simples de utilização. Isso diminui a quantidade de segurança e ele está, de fato, pronto para uma vida norte-americana, uma vida europeia, não uma vida sul-americana. Então, esse é um problema de fato que existe. Segunda coisa, nós tivemos um anúncio, Cláudio, muito interessante da Apple essa semana também, uma coincidência aí do anúncio do celular seguro do governo, que eles vão mudar a possibilidade de alterar a senha da tela de bloqueio para ser feita, e também o reconhecimento facial, né, não vai poder mudar o rosto que ele identifica, para locais públicos. Ele só vai permitir essa alteração quando estiver num local confiável, sua casa ou seu trabalho. Isso é um anúncio incrível, eu estou ansioso por essa atualização do sistema operacional, porque de fato pode mudar o que estamos vivendo no Brasil, porque a primeira coisa que eles fazem ao ter a senha de bloqueio é recadastrar o reconhecimento facial para o rosto do ladrão. E ele vai ter acesso a praticamente todos os aplicativos pelo reconhecimento facial. Então, tecnologia nós temos, a Apple fez esse anúncio, espero que a Android venha nesse sentido também, o sistema operacional mude, para trazer mais segurança. Thaís, o governo anunciou que até janeiro eles farão atualizações e que a partir de janeiro eles vão ampliar esse pool de empresas parceiras para que se tenha o bloqueio. Então, espera-se que isso vai melhorar. Mas, o que eu faria se eu hoje sofresse na mão desses criminosos? Batendo na madeira aqui, doutor Dulce. Não, mas um exemplo prático de alguém que trabalha com isso. O que eu faria? Eu faria a tentativa da exclusão dos dados pelo aquele aplicativo nativo do celular, Find My iPhone, Find My Android. Eu faria a denúncia nesse sistema novo do celular seguro. Eu, mesmo assim, ligaria para a operadora, porque se ela demora até 24 horas pelo aplicativo, eu vou ligar e eu imediatamente pedir o bloqueio pelo telefone para ver se eles fazem na hora enquanto eu estou na linha no celular emprestado de alguém. Eu também ligaria para os bancos para pedir o bloqueio temporário das minhas contas bancárias. Eu procuraria a polícia para, inclusive, informar o e-mail no registro do boletim de ocorrência. Então, eu faria tudo isso. As pessoas devem continuar fazendo mesmo com esse aplicativo, a não ser que amanhã ele substitua a ação de todos esses pontos com mais celeridade. Mas, por enquanto, eu ainda usaria esse aplicativo como mais uma forma de, quem sabe, salvar ali a minha situação. Mas ainda não é a solução para transformar o celular num peso de papel. Dr. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas, orientações também aqui, que a nossa conversa fluiu para esse lado, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes e os telespectadores do Band News TV. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Feliz Natal a todos que nos acompanham também. Tudo de bom. O senhor também para a sua família. 8h29.